Pessoal, eu não estava errado ontem. Quando o vídeo aqui desse canal foi sobre uma preocupação muito grande que eu tava na cabeça da expectativa versus a realidade da torcida do Fluminense perante a SAF que está por vir aí. E mais do que nunca, a SAF está perto de realmente sair no Fluminense, né? A última notícia, a penúltima notícia que nós tínhamos era de que foi agendada, né, convocada uma reunião do presidente Mário Bittencourt, do vice-presidente geral Matheus Montenegro, com o conselho diretor, conselho deliberativo e conselho fiscal, para trazer novidades sobre a SAF. Eu achei que a gente só ia saber essas novidades quando a reunião acontecesse, dia 14. Nação flamenguista, né? Dessa vez é o Fluminense, né, que está se aproximando da SAF, né? E os torcedores tricolores, né, principalmente André aí do canal Sentimento Tricolor, tá preocupado, né? Porque eles imaginavam que o Fluminense poderia valer mais, né? Quando na verdade que você olha para os valores é assustador, né? Um clube do tamanho do Fluminense valeu 850 milhões de reais. Só que tem alguns pontos a ser ressaltado, né? Primeiro, o Fluminense não tem jogadores que subam o seu patamar de valor. É uma realidade, né? Tem jogadores. O Fluminense não tem estádio. O Fluminense, seu faturamento muito baixo à vista de grandes clubes do futebol brasileiro. Então isso tudo leva em conta, né? O comprador vai analisar tudo isso, né? E outra coisa, a dívida é muito grande, né? Claro, quando se fala de um Fluminense e compara com outros clubes do futebol brasileiro, não é uma dívida tão gigante. Mas fala-se de uma dívida, por exemplo, Corinthians deve 3 bi, só que eles faturam 1 bi por ano, né? O Fluminense, eu não sei o valor total da sua dívida, né? Mas talvez já esteja se aproximando de 1 bi. Só que a fatura 300 e poucos milhões por ano, né? São coisas que tudo isso conta no SAF, né? E os tricolores estavam imaginando uma coisa, quando na verdade é outra totalmente diferente. E eu volto sempre a lembrar, SAF nem sempre quer dizer que o clube vai ter sucesso, né? Vamos acompanhar as reações aí, créditos do vídeo ao canal Sentimento Tricolor, vale a pena vocês lá acompanhar, ver o conteúdo por inteiro. Vamos ver o que é que ele fala sobre esse assunto. Final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. Pessoal, eu não estava errado ontem. Quando o vídeo aqui desse canal foi sobre uma preocupação muito grande que eu tava na cabeça da expectativa versus a realidade da torcida do Fluminense perante a SAF que está por vir aí. E mais do que nunca, a SAF está perto de realmente sair no Fluminense, né? A última notícia, a penúltima notícia que nós tínhamos era de que foi agendada, né, convocada uma reunião do presidente Mário Bittencourt, do vice-presidente geral Matheus Montenegro, com o conselho diretor, conselho deliberativo e conselho fiscal, para trazer novidades sobre a SAF. Eu achei que a gente só ia saber essas novidades quando a reunião acontecesse, dia 14 de abril, 17 de abril, talvez, me recordo bem, meados de abril. Inclusive foi falado que possa ser até convocado uma coletiva para o Mário poder explicar isso para o torcedor. Só que, surpreendentemente, a notícia vazou. E o colunista Lauro Jardim publicou tudo o que está sendo oferecido no mercado para os investidores em relação ao Fluminense. E, segundo o Lauro Jardim, o Fluminense vale 850 milhões de reais. 850 milhões de reais é o valor que está sendo estimado 100% do Fluminense. Não é por 60%, por 51%, não. É por 100%. Nessas horas, eu fico bastante incomodado mesmo de falar sobre esse assunto SAF, porque eu não tenho um conhecimento profundo. Meu conhecimento é raso, mas raso como um copo de geleia vazio. É bem raso.
Mas eu começo a pensar num Coritiba sendo vendido por 1,5 bilhão, na SAF da Portuguesa, que foi vendida por 1 bilhão, né? Entre outras SAF, eu devo estar esquecendo de alguma agora aí que foi vendido por valores exorbitantes. Santa Cruz, não sei se já saiu, mas falava assim, 1 bilhão de reais também. Eu sei que no caso da Portuguesa, no caso do Santa Cruz, tá incluído o estádio, né? Reforma no estádio e também esse investimento por 10 anos. E aí não precisa ser bom de matemática para saber, né? Se você faz um investimento de 1 bilhão e esse dinheiro tem que ser investido em até 10 anos, isso não é uma conta redonda, tá? A gente tá falando aí de 100 milhões por ano, que não vai mudar em nada, não mudaria, pelo menos em nada, as nossas condições atuais. Pro Santa Cruz, pra Portuguesa, lá pro Coritiba, talvez sirva. Não serviu. Coritiba tá na Série B, tá mal pra caramba aí mesmo, tendo virado SAF. Mas pro Fluminense não serviria, cara. E 850 milhões por 100%. E segundo o Lauro Jardim, o Fluminense, o BTG, na verdade, né, tá oferecendo uma proposta de venda de 60%. Se o Fluminense fosse vendido, ele seria vendido por 500 milhões de reais por 60%. E aí eu pergunto, 500 milhões de reais não é nem a dívida do Fluminense. Claro que se você for pagar à vista, esse valor baixa. Claro que tem outros detalhes mais profundos que eu desconheço. Cara, eu admito aqui pra vocês, tá? Eu admito toda a minha ignorância no assunto SAF. Eu realmente não sou um especialista, muito longe disso. Mas a falta de informação com a nebulosidade que fica no momento faz eu pensar que qual é a vantagem do Fluminense virar uma SAF por 500 milhões de reais? André, esse valor é só para investir no futebol? Ou esse valor está incluindo investimento no futebol mais a dívida? Pois é, eu não sei. E talvez ninguém saiba. Só quem pode responder isso pra gente é o BTG ou o Mário, né? Na verdade, é o Fluminense. É o Mário, é o Fluminense que tem que dar satisfação pro torcedor, não o BTG. Só ele pode responder isso pra gente. Porque eu quero deixar claro aqui, tá, pessoal? Que praticamente tudo o que está escrito na nota, que eu vou colocar aqui na tela, na matéria, na reportagem do Lauro Jardim, é verdade, é verídico aquilo ali, tá? Pelo menos a maior parte das coisas que estão ali são verdadeiras, assim, não são aqueles chutes, é mentira, não. Acho que o mínimo que deveria ter sido feito é jogar limpo com a torcida, né? Não deixar pra torcida ser o último a saber, né? Procede mesmo, procede. Eu tô gravando esse vídeo aqui por volta de 11h44 e deixa eu ver aqui se eu consigo ver o horário que foi 9h22 que foi publicado essa matéria. 9h22. Vou colocar na tela pra você, tá? 9h22. Eu tô gravando o vídeo quase meio-dia. Por que esse delay aí de quase 4 horas, André? 3 horas, na verdade. Porque eu tava buscando informações com especialistas. Já falei com vocês, eu tenho conversado com bastante gente do mercado financeiro. Tenho buscado bastante assessoria para falar sobre esses assuntos. Inclusive, recebi um e-mail gigantesco com uma aula de uma pessoa que pediu para, por enquanto, ficar em off, mas que mais para frente, nas próximas semanas e nos próximos meses, vai aceitar o convite que eu já fiz para participar de uma live comigo aqui no canal. E, cara, me deu uma verdadeira aula por e-mail sobre SAF, investimento, esse negócio todo. Tá? E mesmo assim eu continuo muito raso, porque é um assunto muito complexo. Então, assim, eu tô buscando informações e consegui confirmar realmente que praticamente tudo, ou quase tudo, que tá nessa publicação, sem mais delongas, tá? Que eu vou colocar aqui na tela para você, é verdade, ok? Vamos lá. Quanto vale o Fluminense? Veja os números da SAF Tricolor. Documento do BTG, destinado a investidores, avalia o valor do clube. Isso aqui foi vazado por alguma empresa, tá? Alguma empresa, não sei com qual intenção, para ajudar, para prejudicar, de sacanagem, não faço a mínima ideia o porquê. Alguma empresa que recebeu esse documento do BTG para avaliar se seria ou não investidora do Fluminense, vazou isso. Isso não era para ter vazado, mas vazou.
E são essas informações que a gente está trazendo para vocês aqui agora, tá? Vamos lá. Quanto vale o Fluminense? 850 milhões de reais. Quanto uma SAF aportaria no clube já neste ano? 270 milhões. Calma. Muita calma nessa hora. Estes e dezenas de outros valores constam do documento que o BTG Pactual vem apresentando a potenciais investidores interessados em participar do fundo que o banco, que foi contratado pelo Fluminense, se propõe a abrir para montar a SAF do clube. Os aportes totais somam cerca de 500 milhões. Um montante que seria usado para reforços e recompra de dívidas. Ou seja, 500 milhões por 60% seria usado para pagar a dívida e contratar reforços. Cara, não dá. Não dá. Não precisa ser nenhum especialista, não precisa ser nenhum gênio, não. Para entender que 500 milhões de reais para pagar dívida e para contratar reforços, não dá. O Fluminense, na última janela, nas duas últimas janelas, gastou na casa aí dos 200 milhões de reais, aproximadamente, contando a janela do meio do ano passado e agora de janeiro. Como é que você vai vender 60% do clube por 500 milhões de reais, incluindo investimento no futebol mais pagamento da dívida? Pelo menos é isso que está escrito ali, tá? E, cara, peço mesmo com muito carinho a todos vocês. Se eu tiver uma coisa é você não concordar comigo e você pode discordar a hora que você quiser. Mas vamos lá. Os aportes totais somam cerca de 500 milhões. O montante que seria usado para reforço e recompra de dívida. Metade seria feito ainda em 2025. E o restante em duas parcelas, uma maior em 2026 e a segunda em 2027. A SAF compraria, por essa proposta, 60% do departamento de futebol do Fluminense. O documento do BTG não deixa dúvidas sobre quem seria o CEO da SAF. O atual presidente do clube, Mário Bittencourt. A ideia é que Bittencourt assine com a SAF um contrato de 5 anos, renováveis por mais 5 anos. Lembrando, o que eu tenho falado aqui sempre, ele se tornaria um funcionário do clube, do clube não, da empresa SAF. Seria um funcionário. Não sei se ele ia assinar no PJ, na carteira assinada, sei lá. Não sei e nem quero saber. Não interessa também. Mas ele vai virar funcionário da SAF Fluminense. Então, por isso, um contrato de 5 anos, como se fosse um jogador de futebol, como se fosse um treinador, não, porque o treinador não permite contrato de 5 anos. Eu vejo isso aqui muito parecido com um contrato de jogador, tá? Inclusive em relação à multa, porque se liga. Assinado por 5 anos, renovável por mais 5 anos, em que receberia um salário mensal e mais um bônus anual, a depender do desempenho do time. Ou seja, é um jogador, irmão. É um profissional do mercado. Vai ter o salário dele, contrato determinado, e vai ganhar até bônus em caso de desempenho, título, acredito eu que seja isso. E de quanto seria o salário do Bittencourt? O documento não revela. Consta apenas que seria em linha com as melhores práticas do mercado global de futebol. Seja lá o que isso significa exatamente. Informalmente, fala-se em 250 mil reais por mês de salário. Confirmo esse valor, não que o Mário vai ganhar esse valor. Confirmo que esse é o valor, na média, de um CEO de clube de futebol no Brasil. Tá? Essas pessoas que eu tenho conversado, repito, tem nada a ver com o Fluminense, tem nada a ver com futebol em si, né? É do mercado empresarial. Tá? Esses caras investem no futebol, mas não estão ligados a nenhum clube. 2 pessoas me informaram que um CEO em início, entre aspas, de trabalho, digamos que seria o primeiro trabalho do Mário como CEO, apesar dele já ser dirigente há mais de uma década, né? Juntando aí o período todo, fica na casa entre os 200 e os 300 mil reais.
tá? Especula-se que o Pessoal, quando se fala de SAF, é uma situação complicada, né? É porque nunca eles vão pagar realmente o que o clube vale, né? Primeiro, quando você fala de SAF, pelo menos aqui no Brasil, só se fala de SAF quando um clube está quebrado. E no Brasil só se fala de uma SAF quando o clube está numa situação financeira complicada, né? Está numa situação financeira que não tem como mais caminhar com as próprias pernas. Aí se fala de SAF, né? É a mesma coisa quando você quer vender um carro, um objeto que está precisando da grana, né? Quando o comprador sabe que você tá precisando, geralmente é desvalorizado, né, o produto, né? Do mesmo jeito é a SAF, né? Fica um ponto até de interrogação, né? Curitiba, Portuguesa, Santa Cruz, tudo em cima da casa de 1 bi, né? As suas SAF, né? Já o Fluminense 850. E, claro, a gente sabe que o estádio conta muito, né? Para uma SAF. Mas é uma pergunta a ser feita, né? Eu acho que o torcedor tricolor, né, deve ter uma explicação pela parte do Fluminense, né? E jogar aberto, né? Tem alguns pontos ali que fica um pouco sem o torcedor saber, né? O André mesmo falou, né? Poder sequer dar uma opinião em cima do fato, né? Ninguém sabe como é que vai funcionar essa SAF, né? Mas os valores que a gente analisa, o de compra é os valores mais ou menos de um mercado, né? 850, só que vai depender de investimento, pagamento de dívida. Esses 850 é só para investir. Pontos que tem que ser esclarecido, mas eu volto sempre a dizer, né? Eu vejo muita gente dizer, um exemplo que eu vou dar aqui, né? Principalmente torcedor corintiano. Corinthians devendo na casa dos 3 bi. Eu vejo muita gente dizer, não, se não tiver mais condições, vira uma SAF e tudo se resolve. Inclusive, recentemente, o Ronaldo deu uma entrevista aí, que se o Corinthians estiver à venda, ele arruma o dinheiro e compra. Arruma não, porque ele tem esse dinheiro, né? Só que, vamos tirar por base. Ronaldo, ele disse que resolve o problema, né? Foi que ele não resolveu o problema do Cruzeiro. Deveria ter sido feita essa pergunta lá a ele, né? Comprou o Cruzeiro, valor de pinga, se eu não me engano na época foi 400 milhões, é menos do que um jogador, comprou. O time, segunda divisão, foi para primeira, eu acho que foi no segundo ou foi no terceiro ano que ele tinha comprado o time. Não conseguia montar grandes times, porque o objetivo de Ronaldo, tem muito torcedor corintiano e já sentiu, né? Já percebeu. O objetivo de Ronaldo não era ganhar título no Cruzeiro, pessoal. O objetivo de uma SAF é o quê? Lucro. E Ronaldo deixou bem claro. Comprou o Cruzeiro por 400 milhões, botou na primeira divisão, não fez grandes contratações, porque ele sabia que não ia ter lucro se fizesse. Por exemplo, dono do Botafogo fez várias contratações. Várias. Botou no time, o time foi campeão da Copa do Brasil, ou da Libertadores, do Campeonato Brasileiro. Mas lucro. Sabe qual foi o lucro do Botafogo ano passado? Fez 500 milhões de contratações. Mais de 500 milhões, né? Acho que teve bem mais de 500 milhões. 500 já vai esse ano. Acho que o ano passado teve na casa perto de 1 bi, né, de contratações, né? Aí o que que acontece? A premiação e sua arrecadação não chega a esse valor. Fica no vermelho. O jogador vai para outro clube sem venda, né? Porque é o mesmo dono. E aí? Mesma coisa é com o Cruzeiro. Ronaldo não ia fazer investimento, né? Ronaldo queria levar e ter lucro. Brigou para não descer para a segunda divisão. Foi lá vender o clube por 3 ou 4 vezes a mais do que ele comprou. Então não esteja pensando que, por exemplo, se o Ronaldo comprar o Corinthians, ele vai pagar a dívida e vai investir pesado para o Corinthians ser campeão. Nunca no Brasil. Ele quer lucro, pessoal. Quer dinheiro no bolso. Ele não quer saber de títulos. E é muitas SAF, né? Muitas SAF que é isso. Red Bull Bragantino.
Tipo, o Bragantino não monta os grandes times, né? Eles contratam algum jogador para se destacar e manda para fora. E o time lá. Depois que se transformou em SAF, acho que só teve um ano que fez uma boa campanha, né? Inclusive chegando à final da Sul-Americana. Mas é isso, o SAF não esteja pensando que vai ser só sucesso, né? Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião aqui sobre essa SAF do Fluminense, que tá meio sem a gente saber direito. Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.